Pierce Brosnan acaba de soltar uma bomba aos 71 anos, finalmente admitindo algo sobre seu tempo como James Bond que ele nunca foi capaz de dizer, até agora. Se você acompanha na carreira dele, sabe que ele sempre manteve a classe, evitando qualquer coisa muito controversa sobre seu papel como 007. Mas, desta vez, algo está diferente. Depois de anos interpretando o espião de fala mansa, Brosnan está nos revelando um segredo que vem se formando nos bastidores. Então, o que é exatamente e por que agora? O pior pesadelo de Brosnan. Existe alguma coisa que possa fazer com que você volte para Bond novamente? Oh, acho que esse dia já passou. O que pode ser tão chocante quanto receber uma ligação telefônica que vira instantaneamente seu mundo de cabeça para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu com Pierce Brosnan. E isso se tornou seu pior pesadelo. O período de Brosnan como James Bond durou quase uma década, de GoldenEye em 1995 a Die Another Day em 2002. Com sua interpretação icônica, ele reviveu a franquia, mas em uma reviravolta chocante, foi abruptamente informado de que seus serviços não eram mais necessários. O que poderia ter dado errado? Era 2004, 2 anos depois de Die Another Day ter estourado nos cinemas. E Brosnan estava aproveitando o sucesso do que havia sido seu filme de Bond mais bem-sucedido financeiramente até então. Mas, do nada, ele recebeu um telefonema que o abalou profundamente. Fiquei totalmente chocado, admitiria Brosnan mais tarde, relembrando o dia em que soube que estava sendo substituído como 007. Brosnan estava conversando com os produtores sobre a continuidade de seu papel em um 5º filme de Bond. Ele estava preparado para vestir o smoking mais uma vez, pronto para assumir o papel que havia se tornado seu. Mas, como ele explicou, eles tinham a prerrogativa de mudar de ideia. Eles podem fazer isso. Brosnan descreveu como os produtores da franquia Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, ligaram para ele do nada. A conversa foi breve, direta e devastadora. Foi decepcionante, foi surpreendente. E eu aceitei a notícia depois de 24 horas de choque, disse ele. A notícia não foi um choque apenas para Brosnan, mas também para seus milhões de fãs em todo o mundo. Afinal de contas, Die Another Day arrecadou mais de 432 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um grande sucesso de bilheteria. Mas em Hollywood, o sucesso nem sempre garante a longevidade. Os produtores decidiram dar uma nova direção a Bond, e Pierce Brosnan, que havia sido o salvador da franquia, viu-se de fora. Os sentimentos de Brosnan eram mistos. Por um lado, ele reconheceu que ser James Bond foi um papel que definiu sua carreira. É um presente que continua sendo dado, disse ele em várias ocasiões, referindo-se ao fato de o papel tê-lo mantido sob os olhos do público muito tempo depois de sua saída da franquia. Ele era grato pelas oportunidades que Bond lhe proporcionou, incluindo fama mundial e sucesso financeiro. Ele teria ganhado 41 milhões de dólares com a franquia, sem mencionar um luxuoso BMW 850C, presenteado pelos produtores de Bond. Entretanto, por trás da gratidão, havia um profundo sentimento de insatisfação com o resultado final. Brosnan confessou que, apesar do sucesso comercial de seus filmes, ele sentia que algo estava faltando. Em entrevistas, ele revelou sua frustração com a direção que os produtores queriam dar aos filmes de Bond. Ele achava que os filmes estavam ficando muito previsíveis, seguindo o mesmo tipo de fórmula. Brosnan queria dar mais profundidade emocional a Bond, mostrando um lado mais vulnerável do personagem. No entanto, ele achava que os produtores preferiam se concentrar mais nas grandes cenas de ação e no espetáculo, em vez de se concentrar no desenvolvimento mais profundo do personagem. Em uma entrevista em 2015, Brosnan disse que realmente queria explorar as lutas emocionais de Bond, mas havia uma pressão constante para que Bond parecesse imbatível e invencível, o que limitava o quanto da personalidade de Bond ele poderia mostrar. A jornada de Brosnan como Bond começou em 1995, com GoldenEye, um filme que é frequentemente creditado por reviver a franquia Bond após um hiato de 6 anos. Antes de Brosnan, Timothy Dalton havia interpretado Bond em 2 filmes, mas no início da década de 1990, a franquia estava enfrentando um futuro incerto. As disputas legais entre a MGM e os produtores significavam que nenhum novo filme de Bond havia sido lançado desde License to Kill, de 1989. Os fãs de Bond estavam cada vez mais ansiosos, e a franquia precisava de um salvador. GoldenEye, dirigido por Martin Campbell, chegou aos cinemas em 17 de novembro de 1995. Brosnan era a escolha natural para o papel. Ele era charmoso, bonito, e trazia um equilíbrio de humor e dureza ao personagem. Pierce Brosnan fez com que as pessoas se lembrassem dos dias de Sean Connery, mas com um toque novo e moderno. O filme foi um grande sucesso, arrecadando mais de 356 milhões de dólares em todo o mundo e recebendo ótimas críticas por dar nova vida à série. A interpretação de Bond por Brosnan foi elogiada como uma combinação perfeita de elegância, humor e ação.
o que o tornou um favorito instantâneo entre os fãs. Após o sucesso de GoldenEye, Brosnan reprisou seu papel em Tomorrow Never Dies, 1997, e The World Is Not Enough, 1999. Embora os dois filmes tenham tido um bom desempenho nas bilheterias, com Tomorrow Never Dies arrecadando 333 milhões de dólares e The World Is Not Enough arrecadando 361 milhões de dólares, Brosnan começou a achar que a fórmula de Bond estava se tornando repetitiva. Em uma entrevista de 2006, ele admitiu que, embora gostasse de interpretar Bond, os filmes em si muitas vezes caíam na armadilha de serem previsíveis. Ele ressaltou que havia uma fórmula que eles seguiam, o que às vezes afetava negativamente o desenvolvimento dos personagens. Essa sensação de estar preso em uma fórmula frustrou Brosnan. Ele queria levar o personagem mais longe, para mostrar a profundidade emocional e psicológica de Bond. Mas, repetidamente, os produtores recuavam, preferindo se concentrar em cenas de ação e vilões difíceis. Mais tarde, Brosnan expressou sua decepção por não ter conseguido explorar totalmente o lado sombrio de Bond durante seu tempo como 007. Ele achava que havia mais em Bond do que apenas engenhocas e mulheres, mas acreditava que muitas vezes isso era tudo o que o público queria ver. Quando o quarto filme de Bond de Brosnan, Die Another Day, foi lançado em novembro de 2002, a fórmula começou a se desgastar. Apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 432 milhões de dólares em todo o mundo, o filme recebeu críticas mistas. Os críticos elogiaram o desempenho de Brosnan, mas não concordaram com a dependência do filme em relação a dispositivos sofisticados, cenas de ação pesadas em CGI e um carro invisível que parecia mais adequado a um filme de ficção científica do que a um thriller de Bond. O próprio Brosnan admitiu que Die Another Day foi um ponto de virada. Ele reconheceu que as críticas foram mistas e entendeu as razões por trás delas. Ele acreditava que o filme tentava fazer coisas demais, e ao fazê-lo, perdeu alguns dos elementos corajosos que tornam Bond especial. Apesar de suas falhas, Brosnan ainda se orgulhava do sucesso do filme, mas, no final das contas, seria seu último como James Bond. Mas a história não para por aí. Nos bastidores, Brosnan tinha ambições, além de apenas interpretar Bond. Ele queria dirigir um filme de Bond. Depois de 4 filmes, ele sentiu que havia adquirido uma compreensão profunda do personagem e do mundo de 007. Em uma entrevista em 2017, Brosnan compartilhou que tinha ideias sobre como levar o personagem a novas direções e explorar mais suas vulnerabilidades. No entanto, seu sonho de dirigir um filme de Bond nunca foi realizado. Os produtores, embora apreciassem a contribuição de Brosnan, tinham sua própria visão para a franquia e não estavam dispostos a entregar as rédeas a ele. A decepção de Brosnan era evidente. Ele mencionou que gostaria de ter dirigido um filme de Bond, mas acreditava que não estava destinado a isso acontecer. No entanto, ele permaneceu grato pelas oportunidades que recebeu, observando que o papel de Bond abriu portas para ele que talvez não estivessem disponíveis de outra forma. Apesar de suas frustrações, Brosnan manteve uma atitude positiva e sempre expressou gratidão pelo papel que definiu grande parte de sua carreira. Quando Daniel Craig assumiu o papel de James Bond em Cassino Royale, de 2006, a franquia passou por uma reinicialização completa. O tom era mais sombrio, a ação mais brutal, e o próprio Bond foi retratado como um personagem profundamente imperfeito, o que foi uma grande mudança em relação à versão suave e polida que Brosnan havia interpretado. No início, Brosnan achou difícil assistir ao novo filme. Ele admitiu que foi difícil para ele e, embora não estivesse amargurado, não estava pronto para ver outra pessoa assumir o papel. Com o tempo, no entanto, Brosnan passou a apreciar o que Craig trouxe para o personagem. Com certeza, o papel é dele. Vá em frente, cara, ele é brilhante, disse ele em uma entrevista em 2012. Brosnan observou que Craig introduziu algo novo e empolgante em Bond, que era exatamente o que a franquia precisava naquele momento. Ele elogiou a interpretação de Craig como uma ousada e corajosa mudança em relação aos filmes de Bond do passado. Apesar do interesse dos fãs em ver Brosnan retornar ao universo de Bond, de alguma forma, Pierce Brosnan nunca considerou seriamente voltar ao papel. Embora os fãs esperassem vê-lo em uma participação especial, ou até mesmo como mentor do novo Bond, Brosnan deixou claro que seu tempo como 007 havia ficado para trás. Em várias entrevistas ao longo dos anos, ele explicou que, embora valorizasse seu tempo como Bond, estava ansioso para seguir em frente e se concentrar em novas oportunidades. Em uma entrevista em 2019, ele afirmou que teve seu momento e que foi maravilhoso, mas acreditava que não era possível voltar atrás. Ele observou que a franquia havia seguido em frente, assim como ele. Brosnan também enfatizou que não queria retornar ao papel de forma alguma, nem mesmo como uma aparição nostálgica. Quando lhe perguntaram se ele pensaria em interpretar um vilão em um futuro filme de Bond, ele riu e disse que acreditava que seus dias de Bond tinham ficado completamente para trás. Para Brosnan, o desejo de retornar não existia
porque ele sentia que já havia dado ao personagem tudo o que podia. Ele enfatizou que havia seguido em frente, assim como Bond, indicando que a nova geração de filmes de Bond havia evoluído para algo muito diferente do estilo e do tom de sua época. Brosnan nunca quis competir com a nova direção que a franquia tomou com Daniel Craig, nem sentiu a necessidade de revisitar seu trabalho anterior. Não há como negar que James Bond foi um papel decisivo na carreira de Pierce Brosnan, moldando não apenas sua personalidade pública, mas também sua trajetória em Hollywood. Antes de assumir o papel de Bond, Brosnan já era conhecido por seu trabalho na série de TV Remington Steele, onde seu carisma e humor rápido já eram evidentes. Entretanto, foi somente em GoldenEye que ele realmente se tornou um ícone global. Bond abriu portas para Brosnan que, de outra forma, poderiam ter permanecido fechadas, permitindo que ele assumisse diversos papéis em filmes como The Thomas Crown Affair, 1999, e mais tarde, o surpreendente sucesso musical Mamma Mia, 2008. Ao refletir sobre sua experiência com Bond, Brosnan sempre reconheceu o impacto que ela teve em sua carreira. Ele enfatizou que o papel de Bond lhe permitiu ganhar visibilidade de uma forma que nenhum outro papel conseguiu. Esse personagem icônico não apenas o apresentou a um público global, mas também criou inúmeras oportunidades para ele, decorrentes do reconhecimento que recebeu. Embora Brosnan tenha tido algumas experiências frustrantes com a direção criativa de seus filmes de Bond, ele reconhece que sua fama duradoura se deve em grande parte ao papel de 007, ao qual ele se refere como um bilhete dourado. Além disso, o papel de Bond deu a Brosnan segurança financeira, o que lhe permitiu buscar projetos mais pessoais no final de sua carreira. Seus ganhos com os filmes de Bond supostamente totalizaram 41 milhões de dólares, uma quantia impressionante que lhe permitiu criar sua própria produtora e explorar papéis mais experimentais e inovadores. Embora a carreira de Brosnan tenha continuado a florescer após Bond, ele nunca se esquiva de reconhecer o papel fundamental que o personagem desempenhou na formação de sua vida e carreira. Entretanto, sua saída da franquia James Bond é apenas um capítulo de sua história. Agora, aos 71 anos, Pierce Brosnan revelou verdades ainda mais surpreendentes sobre sua vida nos bastidores, que vão muito além do que se esperava. Lutas nos bastidores. Embora a interpretação de Pierce Brosnan como James Bond tenha lhe proporcionado fama e sucesso internacionais, a jornada nos bastidores foi repleta de dificuldades e frustrações. Um dos momentos mais emocionantes da saída de Brosnan da franquia Bond ocorreu durante uma reunião com Barbara Broccoli, a produtora de longa data dos filmes de 007. Quando Brosnan foi informado de que seu tempo como Bond havia chegado ao fim, Broccoli, que havia supervisionado toda a sua carreira, começou a chorar. Em uma entrevista sincera, Brosnan contou o momento emocionante em que Barbara Broccoli começou a chorar ao perceber que seu tempo como James Bond havia terminado. Embora pudesse sentir a emoção na sala, Brosnan reconheceu que era hora de a franquia seguir em frente. Apesar da despedida emocionante, ele entendeu que as decisões comerciais de Hollywood muitas vezes podem ser severas. Quando GoldenEye, 1995, chegou aos cinemas, reviveu a franquia Bond após um hiato de 6 anos. Mas o caminho para o lançamento não foi tranquilo para Brosnan. O ator enfrentou vários desafios durante as filmagens, inclusive condições climáticas adversas. Algumas das cenas mais icônicas do filme foram filmadas nas temperaturas congelantes da Rússia e da Inglaterra, onde Brosnan e a equipe tiveram que suportar ambientes frios e úmidos. As cenas em que Bond passa por lagos gelados e paisagens nevadas foram fisicamente exaustivas. Mais tarde, Brosnan refletiu sobre os desafios de filmar em condições tão adversas, lembrando como os dias podiam ser frios e exaustivos. Ele mencionou em uma entrevista que muitas vezes eles trabalhavam longas horas em temperaturas congelantes, com alguns dias parecendo particularmente brutais. No entanto, ele enfatizou que essa é a natureza de interpretar Bond, em que suportar o desconforto faz parte da obtenção da foto perfeita. Apesar do desconforto, GoldenEye arrecadou mais de 356 milhões de dólares em todo o mundo, solidificando o lugar de Brosnan como um dos atores mais queridos de Bond. Em um momento divertido, porém memorável, das filmagens de GoldenEye, Brosnan se viu em uma verdadeira situação de Bond. Só que dessa vez, não saiu como planejado. Durante uma das pausas nas filmagens, Brosnan, sempre perfeccionista, decidiu tomar um martini de verdade entre as tomadas, abraçando totalmente a essência de seu personagem. Infelizmente, quando chegou a hora de retomar as filmagens, os efeitos do coquetel tiveram um impacto surpreendente. Brosnan teria esquecido suas falas durante a próxima tomada, para a diversão do elenco e da equipe. Em uma entrevista posterior, Brosnan relembrou o momento em que bebeu um martini de verdade, rindo ao descrevê-lo. Ele admitiu que não era o melhor coquetel do mundo. Ele admitiu que não foi a melhor decisão, mas observou que isso levou a uma história engraçada. Esse incidente foi uma ocorrência rara para o ator, que geralmente manteve a compostura e o profissionalismo durante todo o exigente cronograma de filmagens.
Embora isso possa não ter sido uma grande dificuldade, Brosnan falou sobre seus desafios durante Die Another Day. Ele enfrentou críticas em relação ao uso excessivo da colocação de produtos no filme, que ele também considerou excessivo. Desde a aparição constante de carros Aston Martin, até relógios Omega e inúmeras outras marcas, o filme às vezes parecia um comercial de produtos de luxo em vez de um filme de Bond. Brosnan falou abertamente sobre seu desconforto com o foco dado à ostentação de marcas, observando que isso não parecia natural. Em uma entrevista em 2016, ele explicou que havia muita colocação de produtos, com todas as cenas apresentando algum produto. Ele achava que isso tirava o foco da história, enfatizando que Bond deveria se concentrar na ação e na espionagem, e não no endosso de marcas. Apesar dessas preocupações, a colocação de produtos desempenhou um papel importante no modelo financeiro dos filmes de Bond, ajudando a financiar o orçamento geral e contribuindo para o sucesso dos filmes. Outra área em que Brosnan expressou seu desconforto foi com o crescente nível de violência nos filmes de Bond. À medida que as sequências de ação se tornaram mais intensas, o mesmo aconteceu com a representação da violência, o que Brosnan considerou preocupante. Ele admitiu que, embora a ação seja importante, houve momentos em que sentiu que estavam ultrapassando os limites. Ele observou que a violência estava se tornando mais gráfica e questionou se essa era a direção certa para a franquia Bond. As declarações de Brosnan provocaram posteriormente uma discussão sobre a violência nos filmes de ação de Hollywood, gerando muitos comentários e reações nas redes sociais. Os filmes de Bond sempre foram cheios de ação. Entretanto, o aumento da intensidade durante a era de Brosnan foi perceptível. Quanto a Brosnan, ele gostava das cenas de ação, mas às vezes achava que os filmes iam longe demais. Enquanto Brosnan lidava com as pressões e os desafios de interpretar Bond, sua vida pessoal foi marcada por perdas e tragédias profundas. Em 1991, pouco antes do início de sua jornada como Bond, a primeira esposa de Brosnan, Cassandra Harris, faleceu de câncer de ovário, deixando-o sozinho para criar seus filhos. Essa perda devastadora teve um impacto profundo em Brosnan, e ele sempre falou sobre a dor de perder a esposa e as dificuldades de ser um pai solteiro. Há uma crueldade incrível em tudo isso, disse Brosnan em uma entrevista comovente. Perder uma pessoa com quem você compartilhava tudo. Essa é a primeira vez em minha vida que vivencio o luto, e isso é avassalador. Tragicamente, o câncer voltaria a atingir a família de Brosnan. Em 2013, sua filha adotiva, Charlotte, também faleceu de câncer de ovário aos 41 anos de idade. A perda foi outro golpe devastador para Brosnan, que a descreveu como uma tristeza insuportável. De acordo com Brosnan, o personagem de Bond, conhecido por se manter forte durante a perda, refletia suas lutas na vida real com o luto e a dor no coração. Em 2016, Brosnan enfrentou mais uma perda pessoal, quando seu amigo íntimo e parceiro de produção, Beau St. Clair, faleceu de câncer. Os dois haviam trabalhado juntos em vários projetos por meio de sua empresa de produção, a Irish Dreamtime. A morte de St. Clair foi mais um lembrete da fragilidade da vida para Brosnan, que já passou por mais do que sua cota de perdas pessoais ao longo dos anos. Brosnan explicou que Beau era muito mais do que apenas uma parceira de produção. Ela era uma amiga íntima, cuja perda o afetou profundamente. Ele comparou a perda dela com a perda de uma parte de si mesmo. Essas tragédias pessoais trouxeram um nível de profundidade emocional à vida de Brosnan, que ele frequentemente canalizava para as lutas emocionais que procurava retratar por meio de seu personagem, James Bond. Além de suas perdas profissionais e pessoais, Brosnan também enfrentou grandes desafios familiares durante seu tempo como Bond. Depois que sua esposa Cassandra faleceu, ele teve que criar seus filhos sozinho, uma responsabilidade que pesou muito sobre ele. Brosnan adotou os 2 filhos de Cassandra, Charlotte e Christopher, de seu casamento anterior, e juntos tiveram um filho, Sean. Ser um pai solteiro em meio a uma carreira intensamente exigente não foi uma tarefa fácil, e Brosnan falou abertamente sobre as dificuldades de equilibrar sua vida familiar com as pressões de Hollywood. Seu relacionamento com o filho Christopher foi particularmente tenso devido à batalha de Christopher contra o vício em drogas. A luta de Christopher contra o vício criou uma séria tensão em seu relacionamento com Brosnan, fazendo com que o ator se sentisse impotente ao ver seu filho sair do controle. Brosnan admitiu que, apesar de seus esforços para ajudar, havia momentos em que nada parecia funcionar. Como pai, era desolador para ele ver seu filho sofrer e não poder fazer nada para mudar isso. Apesar da distância que se criou entre eles, Brosnan nunca desistiu do filho, embora o relacionamento deles tenha permanecido complicado por muitos anos. O vício é uma questão muito pessoal e dolorosa, e a honestidade de Brosnan sobre as dificuldades de sua família mostra o lado mais humano de um homem que é conhecido por interpretar um personagem forte na tela. Como se Brosnan já não tivesse sofrido o suficiente, seu filho Sean sofreu um acidente de carro quase fatal em 2000. Sean, que tinha apenas 16 anos na época, envolveu-se
em um acidente horrível que o deixou com ferimentos graves, incluindo ossos quebrados e um longo processo de recuperação. Brosnan estava no meio de uma filmagem quando recebeu a notícia urgente sobre seu filho. De acordo com ele, no momento em que recebeu a ligação, sentiu seu coração parar. Ele imediatamente largou tudo e correu para ficar com Sean. O acidente foi um ponto de virada importante para Brosnan. Isso o fez repensar sua vida, e o que era importante. Ele percebeu que quando um pai quase perde um filho, nada mais importa tanto quanto ele. E se sentiu grato por Sean ter sobrevivido. A recuperação de Sean foi longa e difícil, mas uniu ainda mais a família. Brosnan acredita que essa experiência o ajudou a apreciar mais a vida e seus entes queridos. Em meio a todas as dificuldades pessoais e profissionais, Pierce Brosnan encontrou uma nova fonte de força e felicidade em Keely Shea Smith. Brosnan conheceu a jornalista e apresentadora de televisão americana em 1994, apenas alguns anos após a morte de sua primeira esposa, Cassandra. Os dois rapidamente criaram um vínculo profundo e, após vários anos de namoro, casaram-se em 2001 em uma bela cerimônia na Irlanda. Em uma entrevista em 2005, Brosnan mencionou que Keely havia sido um grande apoio em sua vida, trazendo alegria e luz depois que ele enfrentou muita escuridão. Juntos, Brosnan e Smith têm 2 filhos, Dylan e Paris, que tem sido uma fonte de alegria para o ator. Brosnan descreveu o fato de se tornar pai novamente como uma das maiores bênçãos de sua vida, observando que Keely e seus filhos lhe proporcionaram uma sensação de paz e felicidade que ele achava que não encontraria novamente. O casamento de Pierce Brosnan com Keely realmente lhe deu a base sólida de que ele precisava, especialmente em alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Um ótimo exemplo foi quando eles participaram do Oscar Wilde Awards em 2024. Brosnan estava sendo homenageado e Keely estava ao seu lado apoiando-o. Eles apareceram com roupas pretas combinando, e ficou claro a força e a estabilidade que ela traz para ele, tanto em sua vida pessoal quanto no gerenciamento das demandas de sua longa carreira. Vida aos 71 anos. Aos 71 anos de idade, Pierce Brosnan continua a ter uma vida plena e ativa. Embora muitas pessoas ainda se lembrem dele como James Bond, ele foi muito além desse papel. Hoje, ele não é apenas um ator, mas também um ativista apaixonado, um pai de família amoroso e alguém que se preocupa profundamente em ajudar os outros e proteger o meio ambiente. A maioria de nós se lembra de Pierce Brosnan como James Bond, especialmente do filme GoldenEye, de 1995. Seu desempenho suave e confiante fez dele a pessoa perfeita para o papel. Mas o que muitos talvez não percebam é que GoldenEye teve um impacto ainda maior no mundo do entretenimento quando foi transformado em um videogame. Lançado em 1997 para o Nintendo 64, GoldenEye 007 tornou-se um grande sucesso e ainda é considerado um dos melhores videogames de todos os tempos. O jogo teve um efeito duradouro no gênero de tiro em primeira pessoa e levou o Bond de Brosnan a uma nova geração de fãs. Até mesmo Pierce Brosnan ficou surpreso com o sucesso do jogo. Ele refletiu sobre seu impacto, afirmando que nunca poderia ter imaginado que o jogo se tornaria tão popular quanto se tornou. Embora esteja na casa dos 70 anos, Brosnan não diminuiu o ritmo. Ele ainda está estrelando grandes filmes, provando que a idade não impede o talento. Um de seus projetos recentes é In the Wind, em que ele interpreta um espião aposentado que é puxado de volta à ação. Algo apropriado para o homem que interpretou James Bond por tantos anos. O filme mistura romance, suspense e espionagem, mostrando que Brosnan ainda tem o que é preciso para liderar um filme de ação. Brosnan também está estrelando The Thursday Murder Club, uma adaptação da Netflix de um popular romance de mistério. A história é sobre um grupo de aposentados que solucionam crimes em seu tempo livre. O papel de Brosnan nesse filme reflete a evolução de sua carreira, pois permite que ele mostre seu humor e sabedoria, interpretando um personagem que se encaixa em sua idade e experiência de vida. Ele compartilhou o quanto gosta de interpretar personagens que viveram uma vida plena e trazem essa experiência para seu papel. Enquanto isso, a agenda de Brosnan está repleta de novos filmes e programas. Ele está trabalhando em Wolfland, um drama de suspense, e Four Letters of Love, um drama romântico baseado em um romance. Nesses papéis, ele pode explorar diferentes emoções e contar histórias poderosas. Ele também está estrelando Black Bag, outro thriller de espionagem cheio de ação, um gênero com o qual Brosnan está muito familiarizado. Apesar de estar na casa dos 70 anos, ele continua a assumir papéis desafiadores que demonstram seu talento como ator. Fora de sua carreira de ator, Brosnan dedicou grande parte de seu tempo a ajudar outras pessoas, especialmente crianças. Ele foi embaixador da Unicef Irlanda por muitos anos, trabalhando para aumentar a conscientização sobre os direitos das crianças em todo o mundo. Desde o final dos anos 90, ele trabalha em estreita colaboração com a Unicef,
viajando para diferentes países para apoiar campanhas voltadas para a educação, saúde e segurança das crianças. Brosnan já disse várias vezes que as crianças são o futuro e que toda criança merece a chance de crescer em um ambiente seguro e amoroso. Seu trabalho com a UNICEF é uma das partes mais consistentes de sua vida fora das telas. Ele realmente se dedica a retribuir aos necessitados, usando sua fama para arrecadar dinheiro e chamar a atenção para causas importantes. Outra causa que está no coração de Brosnan é a proteção do meio ambiente. Tendo crescido na Irlanda, ele desenvolveu um profundo amor pela natureza, que o acompanhou por toda a vida. Hoje, Brosnan é um forte defensor das causas ambientais, especialmente na luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas. Ele trabalhou com muitas organizações ambientais, incluindo o Natural Resources Defense Council, NRDC, para aumentar a conscientização sobre a importância de preservar o planeta para as gerações futuras. Brosnan tem se manifestado sobre a necessidade de ações imediatas para combater as mudanças climáticas, dizendo que o meio ambiente é um dos nossos recursos mais preciosos e que devemos agir rapidamente para protegê-lo. Ele discursou em vários eventos, pedindo às pessoas e aos governos que tomem medidas mais fortes para combater os efeitos negativos da poluição e do desmatamento. Mas isso não é tudo. O compromisso de Brosnan com a pesquisa sobre o câncer vem de um ponto profundamente pessoal. Tanto sua primeira esposa, Cassandra Harris, quanto sua filha adotiva, Charlotte, faleceram de câncer de ovário. Essas perdas levaram Brosnan a apoiar com dedicação as organizações de pesquisa sobre o câncer. Ele participou de muitos eventos e campanhas de arrecadação de fundos para angariar dinheiro e conscientizar a população sobre a pesquisa do câncer, na esperança de ajudar a encontrar uma cura um dia. Em memória de Cassandra e Charlotte, Brosnan apoia organizações como a Stand Up to Cancer e a Ovarian Cancer Research Alliance. Ele falou abertamente sobre a dor de perder seus entes queridos, mas continua esperançoso de que uma cura para o câncer possa ser encontrada. Ele disse que perder Cassandra e Charlotte foi devastador, mas acredita que uma cura pode ser descoberta e está empenhado em lutar por isso em memória delas. Embora Brosnan esteja envolvido em causas globais, ele também se concentra em retribuir a sua comunidade local no Havaí, onde vive com sua esposa, Keely Shea Smith, e seus 2 filhos. Em 2017, o casal doou $100 mil para ajudar a reformar um playground em seu bairro. Essa doação proporcionou às crianças locais um lugar mais seguro e divertido para brincar, demonstrando que Brosnan se preocupa com a comunidade, onde ele e sua família estabeleceram seu lar. Brosnan e sua esposa residem há muito tempo no Havaí, onde criaram seus filhos, Dylan e Paris. Para Brosnan, a reforma do playground foi uma forma de retribuir ao lugar que lhes proporcionou tanta paz e felicidade. Seu compromisso com a comunidade mostra que seu trabalho filantrópico vai além das grandes causas. Ele também se concentra em fazer a diferença perto de casa. Apesar de sua movimentada carreira de ator e do envolvimento em tantas causas importantes, Brosnan sempre fez da família sua prioridade máxima. Depois de sofrer uma grande perda pessoal, ele reencontrou o amor com Keely Shea Smith, com quem se casou em 2001. Juntos, eles construíram uma família forte e amorosa com seus 2 filhos, Dylan e Paris. Brosnan sempre fala sobre como Keely trouxe luz de volta à sua vida depois de perder sua primeira esposa, e o quanto o relacionamento deles significa para ele. Seus filhos, que já são adultos, estão seguindo suas próprias carreiras. Dylan está envolvido com música, enquanto Paris está se dedicando à atuação e ao cinema. Apesar de suas vidas ocupadas, Brosnan continua muito próximo da família. Eles costumam passar algum tempo juntos no Havaí, curtindo a natureza e os prazeres simples da vida em família. Para Brosnan, estar presente para seus filhos é muito importante, especialmente depois das perdas que sofreu. Ele já falou várias vezes sobre o quanto valoriza o tempo que passa com a família, porque entende como a vida pode ser preciosa. Brosnan se dedica a ser o melhor pai que pode ser. Tendo enfrentado perdas significativas, ele passou a entender o quanto o tempo é valioso e se esforça para estar presente para seus entes queridos. Agora, aos 71 anos, ele enfatiza na importância de criar memórias significativas com sua família. Ele aprecia cada momento que eles compartilham, reconhecendo que essas experiências são o que realmente importa na vida.